Vem cá, meu filho. Me diz uma coisa. Você acredita que tem coisa nesse mundo que a gente não vê, mas que está ali do nosso lado, protegendo a gente? Hoje, eu vou te contar um caso que vai arrepiar cada pelo do seu corpo. É a história da Ana, uma moça universitária que não acreditava em nada disso, até herdar a casa da avó dela e descobrir que nem tudo que assombra está querendo fazer mal. Às vezes, rapaz, o que parece terror é proteção. Me diga aí de onde você está ouvindo essa história. Comenta aí qual cidade, que horas são aí na sua região. Vamos ver se tem alguém corajoso ouvindo isso de madrugada, tá ligado? A Ana era daquelas moças da cidade grande, cheia de estudos na cabeça, faculdade pra lá e pra cá, e não acreditava em nada que não pudesse ver ou tocar. Quando a avó dela faleceu, ela mal lembrava do rosto da véia, porque nunca foram próximas. A família toda sabia que a avó era praticante de umbanda, mas ninguém falava muito sobre isso, sabe como é. Aí que a Ana recebe a notícia. Herdou a casa da avó. Uma casa antiga, daquelas de interior, com paredes grossas, janelas altas e um jardim meio abandonado nos fundos. Precisando de um lugar para morar e economizar o aluguel, a moça nem pensou duas vezes. Juntou as trouxas dela e se mudou. Nos primeiros dias, estava tudo tranquilo. A casa era silenciosa demais, meio sombria, mas nada que assustasse uma moça cética como ela. Só tinha umas coisas estranhas espalhadas pelos cantos, guias coloridas penduradas, pontos riscados nas paredes, quartinhas com água, e aquele cheiro de incenso velho impregnado em tudo. Ana achou graça. Superstição de vovó, pensou, e foi guardando tudo em caixas, limpando a casa ao seu jeito. Mas olá, meu filho, foi na primeira noite que as coisas começaram a ficar esquisitas. Ana estava deitada, quase pegando no sono, quando ouviu uns passos no corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém tivesse dificuldade para andar. Ela sentou na cama, o coração disparado, e gritou: "Tem alguém aí?" Silêncio. Ela levantou, acendeu as luzes, vasculhou a casa toda. Nada. Nem sinal de janela aberta, nem porta arrombada. Deve ser a casa velha estalando. Ela se convenceu, mas no fundo, aquilo tinha mexido com ela. Nas noites seguintes, os barulhos voltaram, sussurros baixinhos, como se alguém tivesse conversando em outro cômodo. Às vezes ela sentia um frio repentino passar por ela, mesmo com todas as janelas fechadas. E tinha aquelas sombras, rapaz. Sombras que se moviam rápido demais nas paredes, como se tivessem vida própria. Ana tentava ignorar. Botava fone de ouvido para dormir, ligava a TV alta, mas não adiantava. Os fenômenos só aumentavam. Objetos começaram a sumir e aparecer em lugares diferentes. A xícara que ela tinha deixado na pia aparecia na mesa da sala. As chaves do carro sumiam e apareciam dentro da geladeira. Coisas sem lógica nenhuma. E tinha aquele quarto. Um quarto no final do corredor que vivia trancado. Ana tinha tentado abrir logo no primeiro dia, mas a porta não cedia. Estava trancada por fora com um cadeado velho e enferrujado. E por dentro, tinha algo bloqueando também. Porque mesmo quando ela forçava, a porta nem se movia. Ela lembrou que a tia tinha falado no dia do enterro. Sua avó deixou recado para ninguém entrar naquele quarto. Nunca. Por nada nesse mundo. Mas Ana, cética como era, só achou aquilo mais uma superstição boba. Foi aí, moço, que os pesadelos começaram. Ana sonhava todas as noites com figuras escuras ao redor da cama dela, com vozes chamando o nome dela. Vozes antigas, cansadas, urgentes. Ana, não mexe, não abre, perigo. Ela acordava suada, tremendo, mas tentava se convencer de que era só estresse da mudança, ansiedade da faculdade. Até que uma noite, ela acordou com um barulho diferente. Era o som de um cadeado caindo no chão. Ana acendeu a luz e viu, com os olhos arregalados, que a porta do quarto proibido estava entreaberta. O cadeado enferrujado estava caído no chão do corredor, como se tivesse sido cortado, mas não tinha marca nenhuma nele. O coração dela disparou. Ela sabia que devia sair dali, ligar para alguém, fazer qualquer coisa. Mas a curiosidade, rapaz, a curiosidade foi mais forte. Ela se levantou devagar,
Pegou uma lanterna e foi até o quarto. A porta rangeu quando ela empurrou. Lá dentro, a luz da lanterna revelou um altar improvisado. Velas derretidas, imagens de santos, guias penduradas, e no centro de tudo, um pacote grande envolto em panos escuros, amarrado com cordas vermelhas e pretas. O pacote emanava uma energia tão pesada que Ana sentiu o ar sumir dos pulmões. Ela se aproximou devagar, a mão tremendo. "O que é isso?" murmurou. E então, num impulso que ela não conseguiu controlar, estendeu a mão para tocar no pacote. Foi nesse momento, meu filho, que tudo desandou. Uma força invisível agarrou o braço dela e a arremessou para trás, fazendo Ana colidir com a parede do corredor. Ela gritou de dor e de susto, tentando se levantar, mas a casa inteira começou a tremer. As luzes piscaram, apagaram, e um frio de gelar os ossos tomou conta de tudo. Do quarto proibido saiu um som terrível, um uivo grave e arrastado, como se algo muito antigo tivesse acabado de acordar. Ana viu, com horror absoluto, uma sombra negra e disforme sair pela porta, se arrastando pelas paredes, crescendo, tomando forma. Ela tentou correr, mas as pernas não obedeciam. O medo tinha paralisado ela. A sombra avançou, e Ana sentiu garras invisíveis pressionando seu pescoço, tentando imobilizá-la e arrastá-la de volta para o quarto. Ana não conseguia respirar. Estava sendo puxada, e a escuridão tomava conta de tudo. Ela pensou que ia morrer ali, sozinha, naquela casa maldita. Mas aí, rapaz, aí que aconteceu o impossível. Do nada, uma luz suave começou a brilhar na sala. Não era uma luz elétrica, era diferente, quente, dourada. E junto com a luz, Ana sentiu outras presenças ao redor dela. Não eram ameaçadoras, eram firmes, poderosas, mas gentis. E então ela viu um homem velho de pele escura, cabelos brancos e olhos profundos como o tempo, surgiu na escuridão. Ele usava roupas simples, apoiava-se num cajado e tinha uma presença tão imponente que até a sombra maligna pareceu hesitar. Era um preto velho. Ele não disse nada, mas ergueu a mão e, com um gesto firme, começou a entoar cânticos em voz baixa. Ana não entendia as palavras, mas sentiu a força delas. Outras entidades apareceram ao lado dele, figuras de luz, de força, de proteção ancestral. A sombra maligna sibilou, tentou avançar, mas foi repelida. Os pretos velhos, os caboclos, as entidades da Umbanda que a avó de Ana tinha servido por tantos anos estavam ali, cumprindo a promessa de proteger aquela casa e aquela menina. A batalha foi silenciosa, mas intensa. A energia pesada do pacote foi sendo empurrada de volta para o quarto, contida, selada. A sombra gritou, se contorceu, mas foi vencida. O pacote se desintegrou em pó e a casa voltou ao silêncio. Ana caiu de joelhos, chorando, tremendo, mas viva. Ilesa. Ela entendeu tudo naquele momento, meu filho. As vozes que ela ouvia não eram assombrações tentando fazer mal. Eram avisos. Eram as entidades protetoras tentando impedir que ela abrisse aquele quarto, que libertasse aquela coisa ancestral e maligna que a avó dela tinha aprisionado e guardado por anos. A avó de Ana não era uma velha supersticiosa. Ela era uma guerreira espiritual. E mesmo depois de morta, as entidades que ela servia continuavam protegendo a casa e a neta dela. Ana passou o resto da noite sentada na sala, sentindo a presença gentil e calorosa ao redor dela. Pela primeira vez, ela não teve medo. Ela se sentiu segura, acolhida, protegida. No dia seguinte, com todo respeito e cuidado, Ana recolheu os restos do pacote e seguiu as orientações que encontrou num caderno velho da avó. Enterrou tudo longe da casa, em terra sagrada, e acendeu velas para os protetores. Ela limpou o quarto, montou o altar de novo, do jeito certo, e começou a estudar sobre Umbanda, sobre os orixás, sobre as entidades que salvaram a vida dela. Ana deixou de ser cética naquele dia. Ela aprendeu que existem forças nesse mundo que a gente não vê, mas que estão ali, do nosso lado, nos protegendo do mal que a gente nem imagina que existe. E toda noite, antes de dormir, ela acende uma vela,
agradece aos seus protetores e sente a presença amorosa do preto velho que a salvou. E aí, meu filho, o que você achou desse causo? Te arrepiou? Pois é, tem coisa nesse mundo que a ciência não explica, que a lógica não alcança, mas que está aí, real como o sol que nasce todo dia. Ana deixou de ser cética naquele dia. Ela aprendeu que existem forças nesse mundo que a gente não vê, mas que estão ali, do nosso lado, nos protegendo do mal que a gente nem imagina que existe. E toda noite antes de dormir, ela acende uma vela, agradece aos seus protetores e sente a presença amorosa do preto velho que a salvou. Se essa história mexeu com você, deixa aquele joinha aí e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum causo novo. E comenta aí embaixo se você já viveu algo parecido, quero saber sua história também. Até a próxima, e que seus protetores estejam sempre com você.